Bom dia, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Cláudia e eu tenho esse canal aqui no YouTube onde eu falo sobre várias coisas, sobre o processo de revalidação do diploma de medicina aqui na França, sobre a minha vida aqui na França, sobre manifestação, lei da atração, tudo isso. Então, no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre as principais diferenças entre os estudos de medicina na França e no Brasil. Para resumir um pouco a minha história, eu sou brasileira, eu me formei em medicina no Brasil e eu conheci o meu atual marido, na época namorado, quando eu vim de férias para a França. A gente namorou 2 anos à distância e depois eu vim aqui para a França. E para revalidar o meu diploma foi todo um percurso do combatente, como a gente fala aqui na França. Na verdade, eu tinha feito a minha faculdade de medicina, não tinha feito residência, então eu tive que refazer aqui na França 4 anos de faculdade e hoje em dia eu sou residente aqui na França. Então eu acho que eu conheço bem tanto o sistema brasileiro quanto o sistema francês, porque eu acabei fazendo a faculdade não praticamente inteira, mas eu fiz 3 anos de faculdade aqui. O primeiro ano que eu repeti, porque tem um concurso do primeiro ano que é o equivalente do vestibular deles. Então eu fiz 2 vezes o primeiro ano, que é o equivalente do vestibular, e depois eu fiz o 5º e o 6º ano. Então, e hoje em dia eu tô no 2º ano de residência de medicina da família. Então vamos lá, começando pela faculdade em si. Uma grande diferença com relação ao Brasil, como eu falei, é que eles não têm um vestibular propriamente dito. Eles têm um concurso da PAS, que eles chamam. Na minha época era chamado de PACES. Hoje em dia eles fizeram várias reformas, acho que não é mais chamado de concurso, é uma prova, mas na verdade é um concurso escondido. Então, e quando eu digo que eles não têm vestibular, é porque na verdade a gente faz o vestibular no final do ensino médio, Depois do 3º ano de escola a gente faz o vestibular, e é um concurso que vai selecionar as pessoas que vão entrar na faculdade. Aqui na França eles têm toda uma coisa com a igualdade das chances, enfim, eles não querem selecionar algumas pessoas baseado no ensino médio só. Então eles meio que deixam todo mundo entrar na faculdade de medicina e depois eles fazem um concurso durante o primeiro ano que vai ser o funil, que vai dizer quem vai poder continuar ou não nos estudos de medicina, mas para eles consideram que é uma forma mais justa de ter esse concurso, porque as pessoas têm a mesma matéria, que é a matéria que é dada na faculdade, Não é... Enfim, o que eu quero dizer é que elas aprendem da mesma forma e não no Brasil, onde cada um tem as escolas diferentes e o sistema de ensino vai ser muito variável, em função dos professores, em função da qualidade da escola onde a pessoa estiver. Então essa é a primeira grande diferença, é a forma de começar a faculdade. Outra grande diferença é que aqui eles fazem um estágio no 2º ano, que é o estágio infirmier, que é o estágio de enfermagem. Então, quando você passa para a faculdade de medicina, assim que você começa o 2º ano, você tem um estágio no hospital para aprender, que é um estágio de enfermagem mesmo. Você fica com os enfermeiros e você aprende os gestos da enfermagem, tirar sangue, colocar uma via periférica, colocar os medicamentos, essas coisas que os enfermeiros fazem. E eu acho bem legal isso que eles aprendem. Foi um estágio que eu não fiz, mas as minhas amigas que eu conheci no primeiro ano, elas fizeram esse estágio. Eu acho legal você ter uma noção de como fazer essas coisas, porque tem muito médico no Brasil. Eu, por exemplo, não sabia colocar uma via periférica e tal, nem fazer exame de sangue, essas coisas. Então eu acho legal você aprender a fazer isso. E depois o internato aqui na França, que eles chamam de externato, mas é a mesma coisa, começa no 4º ano. Então, a partir do 4º ano, eles têm estágios no hospital. Eles têm vários estágios, ao longo dos estudos, mas o internato mesmo começa no 4º ano. E aí você muda de estágio a cada 3 meses. Na minha faculdade era em função do seu sobrenome, Eles faziam um tirage au sort, que é... Como é que fala? Era uma coisa na sorte, Eles sorteavam uma letra e aí a letra que fosse sorteada era o sobrenome que ia começar a escolher os estágios e escolher primeiro. Enfim, depois... E aí durante o internato a gente muda de estágio aqui na França a cada 3 meses.
enquanto que no Brasil, na minha faculdade, a gente era meio que por polo, né, de matéria. A gente fazia 25% em pediatria, 25% de ginecologia e obstetrícia, a parte em clínica, uma parte em cirurgia. Aqui na França é muito esquisito isso, na minha opinião, mas a pediatria e a ginecologia e obstetrícia não são estágios obrigatórios, depende da faculdade, mas em geral não são obrigatórios. Então você pode se formar médico sem nunca ter feito um estágio em ginecologia e obstetrícia. Eu tenho residentes, né, que estão comigo na residência de medicina da família e que agora o estágio deles em ginecologia é a primeira vez que eles colocam um espéculo, que eles fazem um exame ginecológico. Enfim, tudo bem que eles vão aprender agora, mas eu acho isso meio estranho. Outra coisa que é bem diferente, que eu pelo menos achei, é que eles, assim, quando você começa o internato, você tem os estágios de manhã e de tarde você tem aula. Então, eu achei aqui na França que a parte teórica é muito forte, assim, eles têm muita teoria, eles aprendem muita coisa, eles sabem muita coisa de cor, assim, na ponta da língua, e que eu sei que, assim, quando a gente tá preparando prova de residência no Brasil e tal, você sabe muita coisa também, mas, assim, é diferente, eu não sei explicar, eu sinto que aqui eles sabem bastante coisa. E o foco das matérias também é um pouco diferente. Aqui tem várias matérias que eu nunca, assim, que eles veem bem profundamente, que eu nunca tinha visto no Brasil, por exemplo, tudo que é cuidados paliativos, medicina interna, não que eu não tivesse visto no Brasil, mas aqui o foco é mais importante nessas matérias. Reumatologia também, principalmente essas três, eu senti que o foco nessas três matérias foi muito importante, enquanto que no Brasil eu diria que a gente foca mais nas matérias mais básicas, assim, tipo cardio, pneumo, gastro. Aqui, além de terem essas matérias também, você tem várias matérias meio que anexas que as pessoas têm que saber muito bem. Isso é uma coisa que eles estão tentando reformar também no concurso do ECN, que é o concurso da residência, porque a verdade é que você tem que ter uma noção tão grande e tão profunda de tanta coisa que enfim, é muito complicado. Por exemplo, umas matérias tipo urologia, você tinha que saber super bem. Enfim, umas coisas assim que eu achei um pouco diferentes do Brasil. Aí depois a grande diferença é que o concurso de residência é um concurso nacional que todos os estudantes de medicina da França inteira fazem ao mesmo tempo e tem uma classificação nacional. Então são mais ou menos 9.000 alunos que fazem o concurso, você tem a classificação nacional e com base nessa classificação você escolhe a sua residência e a cidade onde você vai fazer. Aqui a residência é obrigatória, então você não é médico mesmo, você é médico, mas você não pode exercer ainda sem ter feito a residência. Então não é que nem no Brasil que você pode, sabe, se formar, já sair dando plantão na emergência, já sair, enfim, achando vários trabalhos. Não, aqui você tem que fazer a sua residência antes de ser médico. E aí você vai ser um médico independente quando você terminar a residência, mas você não vai ser doutor, porque para você ser doutor é obrigatório durante a residência ou depois, em medicina general, né, medicina da família você pode fazer um pouco depois, você tem que escrever uma tese. Então, além da residência, os alunos aqui eles têm que escrever uma tese. Isso é outra coisa bem diferente do Brasil, porque no Brasil você não precisa escrever a tese. Eu acho, enfim, isso eu acho bem interessante em alguns aspectos, porque incentiva as pessoas a seguirem por essa via científica, né? Mas a luz apagou. Ai, meu Deus, por que a luz apagou? Bom, voltou a luz. Então, o que eu tava falando, a tese eu acho interessante porque incentiva várias pessoas a perseguirem essa via mais científica, mas, assim, se você não for uma pessoa interessada em fazer pesquisa científica, essas coisas, é um pouco chato, porque é uma formalidade que você é obrigado, né, a fazer pra ser médico mesmo, totalmente independente. Então é isso, é uma coisa que eu agora tô começando a preparar minha tese, eu tenho que achar um diretor de tese, se Deus quiser eu vou achar um. Mas são várias coisas assim mais burocráticas que se adicionam ao seu caminho, que já é bem difícil e longo, né, para ser médico. Bom, isso talvez seja uma coisa que é um sentimento assim mais pessoal, mas eu achei, que nem eu falei, que a faculdade de medicina em si aqui na França foi bem pesada, muito mais do que no Brasil. Quando eu penso na minha faculdade de medicina no Brasil, era um passeio no parque, assim, comparado com a faculdade aqui na França. Eu tive que estudar muito, foi bem difícil. E a competição, essa coisa de você ter o concurso de residência, né,
que você só pode fazer uma vez na vida e e vai determinar o resto da sua vida, a sua especialidade, a sua cidade, etc. Eu acho isso uma pressão muito grande. E o concurso de medicina, para entrar em medicina, você só pode passar uma vez. Então, tudo isso é uma coisa muito bizarra, assim, na minha opinião. Outra diferença é nos estágios, eu já falei isso algumas vezes, mas nos estágios, o jaleco deles aqui, você não tem o seu jaleco, né? Quer dizer, você tem o seu jaleco, mas você não traz o seu jaleco de casa para o seu estágio. Na verdade, quando você começa um estágio, você vai na lavanderia do hospital e eles te dão um jaleco. E é um jaleco curto, bem menos glamour do que o jaleco do Brasil. Durante a residência, não é uma residência que nem no Brasil que você passa por um hospital e você fica naquele hospital o tempo todo. Aqui a gente escolhe, que nem eu falei, uma especialidade e uma cidade. E aí a residência você vai ter estágios de 6 meses e você vai mudar de hospital basicamente a cada 6 meses. Então, para dar o exemplo do que eu faço, que é a medicina da família, a gente muda a cada 6 meses. Eu já fiz estágios em várias periferias de Lyon, em Lyon também, mas, enfim, isso é uma coisa de medicina da família, que você tem bastante estágio nas periferias. Mas, por exemplo, nas outras especialidades, né, por exemplo, se você, sei lá, se você faz anestesia, você faz 2 estágios em periferia e o resto você faz no CHU, que eles chamam, que são os centros hospitalares universitários que ficam dentro das cidades grandes, geralmente. Outra coisa que eu acho bem diferente, que assim, agora eu já tô mais acostumada, mas no começo eu ficava surpresa com isso, é que aqui na França, assim, quando você trabalha no hospital, e até de uma forma geral, quando você é médico da família na cidade, né, você pede um avis, que eles chamam, que é uma opinião, pra tudo. Por exemplo, agora eu fiz o meu estágio em medicina polivalente. Tudo que sai um pouco do dia a dia, sabe, um paciente que tinha qualquer coisinha ali diferente, você pede uma opinião do especialista do hospital, mesmo que você saiba o que fazer. E eles fazem muito isso para se proteger, para colocar ali no dossiê aviso do fulano que é pneumologista, mesmo quando eles sabem como tratar, sei lá, entendeu? Quando eles sabem como tratar a doença, mas você pede mesmo assim a opinião do especialista para, enfim, para ter o melhor cuidado com o paciente, mas também para se proteger como médico. Isso no Brasil eu acho que é um pouco assim, talvez tenha mudado, tá, gente? Eu tô falando isso também muito do meu ponto de vista, que eu tinha ali como estudante de medicina. Eu nunca trabalhei mesmo como médica no Brasil, mas eu sentia que no Brasil as pessoas tinham um pouco mais pensavam 2 vezes, 3 vezes antes de pedir uma opinião por uma coisa que eles sabem fazer, ou sabe, até que não saiba, mas que seja uma coisa que seja fácil de se achar na internet. As pessoas não, na internet ou pesquisando, as pessoas não vão pedir opinião com tanta facilidade. Eu senti que no Brasil podia até ser um pouco mais mal visto. Outra diferença que eu sinto aqui na França é que quando você tá fora dos seus horários de trabalho e fora enfim, quando você tá de férias, os pacientes, os seus colegas, ninguém vem te perturbar, ninguém vem te ligar, te mandar mensagem no WhatsApp pedindo ajuda para tal paciente seu, ou o paciente mesmo que vem te perguntar o que ele faz. As pessoas respeitam muito o seu tempo off, né? Isso aqui é muito sagrado na França, o que eu acho uma coisa boa. Quando você tá fora, você tá fora. Claro que tem exceções, mas na maior parte das vezes as pessoas realmente te respeitam e ninguém vem, sabe, ser invasivo no seu tempo em casa, no seu tempo com a família, no seu tempo fora do trabalho. As pessoas realmente respeitam isso, tanto os colegas, né, de trabalho, quanto os pacientes. Outra coisa que é bem legal é o acesso a vários remédios que tem um acesso difícil no Brasil, por causa do sistema de saúde mesmo. E por mais que aqui seja um sistema de saúde público, você tem, quando eu tinha estágio em oncologia, eles tinham acesso a todos os quimioterápicos, os remédios novos de imunoterapia, etc. Eles tinham tudo, assim. A minha mãe é oncologista e eles faziam, inclusive, vários estudos científicos no hospital, né, aqui na França, que eu digo, no hospital com os pacientes e com as drogas mais novas. E isso é uma coisa que, assim, várias drogas, você, mesmo com plano de saúde no Brasil, às vezes o acesso é bem difícil.
Ou então, sabe, no hospital de periferia em Viena, quando eu tive meu estágio em Viena, eu tava conversando com uma colega brasileira que é endocrinologista e ela tava falando que vários remédios também pro diabetes, por exemplo, como é que fala em português, eu não sei, mas a bomba de insulina que injeta insulina regularmente, né? Na França você tem isso super facilmente, no Brasil é uma coisa bem mais complicada de se conseguir fora do sistema privado, né? Então, assim, isso é uma coisa que quando você tá aqui você acaba não se dando conta, né? Mas é uma coisa que é verdade que no Brasil a gente, com o SUS é mais complicado. E eu não tô criticando o SUS, tá, gente? Eu sei que, enfim, o SUS tem todas as qualidades e tem o mérito de existir, mas ele não é perfeito, infelizmente. Nossa, gente, esse vídeo vai ficar muito longo, eu acho que eu não vou... Enfim, eu vou ter que cortar, mas outra grande diferença é que aqui na França, o sistema de saúde, mesmo por mais que ele seja público, ele não é totalmente público como é no Brasil. Na verdade, ele é público, mas você tem uma participação. Então, por exemplo, medicina da família, por exemplo. A consulta, ela custa 25 euros no sistema público, no sistema público equivalente do SUS. Mas, mesmo ela custa 25 euros, vai ter, eu não lembro quantos, assim, quase 90% ou até mais que vai ser reembolsado pela Seguridade Social, mas o paciente ele tem que pagar e ele é reembolsado depois. Agora está mudando também, mas ele é reembolsado depois. Tem os médicos que fazem dépassement d'honoraires, que é você cobrar mais caro pela sua consulta. O sistema público, ele reembolsa a parte que é reembolsada pelo sistema público, e aí a sua mutuelle, que é o seu seguro de saúde, que reembolsa o resto. Então, o seguro de saúde é uma coisa realmente complementar, não é uma coisa que vem substituir o sistema público, como é o caso do Brasil, né? Porque no Brasil você tem o SUS, mas muitas pessoas têm um seguro de saúde, e o seguro de saúde você vai numa clínica privada, você vai numa coisa totalmente à parte do sistema público, enquanto aqui na França é muito mais o sistema público, não que não exista clínica privada, existe, mas é muito mais o sistema público que faz tudo e a parte privada é só realmente um complemento. Por exemplo, você vai comprar remédio, o remédio ele é reembolsado 65%, o seu seguro de saúde vai reembolsar o resto, a menos que não seja um remédio reembolsado. Enfim, aí tem várias nuances aí. Outra coisa aqui na França é o sistema, que eu acho que é diferente do Brasil, é o sistema universitário, o quanto ele é valorizado. Aqui na França, o suprassumo, assim, quando você é top do top, o médico mais reconhecido, mais venerado, mais bam, são os professores universitários. O poste, né, que é o posto que é super bem considerado, é você ser PUPH, que é praticien universitaire, como é que fala? Professeur universitaire praticien hospitalier. É você trabalhar no hospital, mas você ao mesmo tempo ser professor das universidades. Isso é realmente o máximo, porque para a pessoa chegar nesse ponto, ela tem que ter feito um mestrado, tem que ter feito doutorado, ou seja, ela vai escrever uma tese de ciências, né? Além da tese da residência que todo mundo faz, ele vai escrever uma outra tese, ele vai fazer estudos que são voltados para você poder dar aula. Então, enfim, isso é super reconhecido aqui na França, realmente são os médicos mais reconhecidos, o que no Brasil nem sempre é o caso. E, enfim, é uma diferença. Eu não sei se é bom ou se é ruim, eu acho que em certos pontos é bom, mas em outros pontos é ruim, sabe? Eu acho que o ruim aqui da França é que tem essa coisa que é muito hierárquico. E às vezes é difícil de você ultrapassar certos costumes que são justamente ultrapassados e que mereciam ser modernizados por causa desse sistema tão engessado. Enquanto no Brasil é muito mais dinâmico, e eu acho que a gente herda um pouco isso do sistema mais americano, assim. Mas, enfim, tem outras qualidades também que você estimula, o conhecimento, o aprendizado, etc. Outra coisa, justamente, como os profissionais mais reconhecidos são esses PUPAs, que são os professores universitários, eles justamente exercem no hospital público. E aí você vê coisas que no Brasil seriam consideradas aberrantes, assim, mas que eu acho bom que na França você vê pessoas super, enfim, de uma classe muito mais humilde,
na fila de espera com caras que são, enfim, com pessoas que são super importantes, ricas, etc. E tá todo mundo esperando no mesmo lugar, vai ver o mesmo médico na mesma sala, no mesmo consultório. E isso é para mim o retrato da França mesmo, dessa... Qual é a palavra? Dessa mistura, né? E desse sistema que é mais inclusivo mesmo e que, enfim, é assim que funciona aqui e é uma coisa super normal e ninguém fica chocado com isso. E você não vai ter um tratamento especial se você for o político de sei lá de onde, que você for super rico, super conhecido, você vai esperar no mesmo lugar que todo mundo e vai... E é isso, e eu acho isso bom porque, enfim, todos os pacientes deveriam ser tratados da mesma forma, mas infelizmente não é isso que acontece. Outra diferença que eu já devo ter falado mais 500 vezes como eu faço medicina da família é que aqui na França, isso é muito diferente realmente, é uma coisa que muda muito do sistema de saúde do Brasil. É que aqui na França, para você justamente poder participar do sistema de saúde, enfim, da melhor forma possível, você tem que ter um médico da família. Então todo mundo aqui tem um médico da família, realmente assim... 98% das pessoas têm um médico da família. Então, no Brasil, a gente é muito... Ah, tô com dor de barriga, eu vou ver um gastro. Tô com uma tosse, eu vou ver um pneumo. Tô com dor no peito, eu vou ver um cardio. Não, e no Brasil funciona porque o sistema é assim. Mas aqui na França, você tem o médico de família, que é a pessoa que vai resolver 95% dos seus problemas de saúde. E é um médico, né? Então ele vai saber... se você está com algum problema, para onde te orientar. Se ele acha que você precisa de uma segunda opinião, quer dizer, de uma opinião de um especialista, outro, ele vai te orientar para o especialista que vai ser normalmente o especialista adequado, né? E não da sua cabeça que você acha que está com dor de barriga e vai ver o gastro, pode ser outra coisa que não seja gastro. Enfim, então aqui todo mundo tem um médico de família e é um médico de família que é o centralizador do percurso de soins que eles falam, né? Que é o percurso de cuidados médicos da pessoa. Então eu acho isso bom que organiza e o bom na profissão, né, do médico da família é que você tem os pacientes que você conhece, às vezes você conhece a mãe dele estava grávida, você acompanhou a gravidez, depois ela teve o filho, você viu ele desde que ele nasceu até tipo 20 anos depois e você tem uma relação com os pacientes que é incrível, assim. Quando eu tive o estágio em medicina da família, né, que foram 6 meses no primeiro ano da minha residência, depois eu vou ter mais 6 meses ano que vem, eu vi o quanto a opinião do médico de família tem um peso enorme. Às vezes o paciente ele tinha visto um especialista que falava tem que operar, e aí o paciente não queria. Quando o médico de família ele fala, não, você tem que operar, vai lá e vai dar tudo certo, a pessoa na hora, sabe... Ela é uma relação com o paciente que é muito especial e isso que eu acho muito legal na medicina da família, fora o fato de você ter uma medicina super variada. Ah, outra coisa assim que agora eu tô em ginecologia obstetrícia, então eu tô mais banhada nesse universo, mas outra coisa que na França, eu não sei, gente, como é que é no Brasil, agora eu tô até esquecendo como é que era no Brasil, mas aqui... Com relação aos partos, o Brasil é conhecido por ter muito parto cesariana, né? Que não são, enfim, cesariana muito sem indicação médica. Enfim, isso é outra coisa que aqui na França eles fazem muito menos. E outra coisa também, aqui eles têm sages-femmes, que são obstetrizes. E é uma coisa que, por exemplo, a faculdade de medicina dura 6 anos. A faculdade para você ser sage-femme dura 5 anos. E são mulheres ou homens, né, que têm todo o estudo para fazer o parto normal. É tipo uma doula, mas uma doula com muito estudo para fazer o parto normal da mulher. E aqui os obstetras, eles só são chamados se houver um problema que precisar de uma extração por fórceps ou precisar de uma cesariana ou se tiver algum problema com o ritmo cardíaco do bebê, aí eles chamam os obstetras, mas se não, todos os partos são feitos pelas doulas, que não são doulas, né? São obstetrizes, enfim, eu não sei a tradução exata em português, mas enfim, é muito bom, é um sistema bem diferente, eu acho, porque acaba que, enfim, os obstetras eles fazem outras coisas. E aí tem
outras 1 milhão de diferenças. Eu vou fazer um vídeo só falando da parte de ginecologia e obstetrícia, porque tem a parte do aborto, que é permitido aqui na França, tem a parte do diagnóstico antinatal, tem a parte de procriação medicamente assistida, que é totalmente reembolsada pelo SUS, enfim, o SUS aqui da França, né? Enfim, tem muitas diferenças nessa parte de ginecologia e obstetrícia, eu acho que merece um vídeo à parte. Me falem aqui se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo. Mas é isso, essas são assim as principais diferenças que eu consigo pensar da ponta da língua entre a medicina e os estudos de medicina na França e no Brasil. Eu acho que, enfim, eu sou muito feliz morando aqui na França, mas mesmo que eu não morasse aqui o resto da vida, eu acho essa experiência de você fazer estágio fora do país, nem que seja por um tempo, eu acho muito engrandecedor, de verdade. É uma coisa que eu sempre falo, mas assim, em todos os sentidos, tanto para a língua quanto para a sua experiência como médico mesmo, de você ver como acontece em outros lugares, como é feito em outros lugares, porque a gente acha que a medicina é igual, mas não, a medicina é muito diferente, os costumes mudam muito. E é isso, eu entendo porque eles são tão chatos com a revalidação, também que eu acho que eles não precisavam ser tão chatos assim, mas eu tenho um motivo para eles serem tão chatos assim com a revalidação, né? Porque é uma coisa que é realmente diferente de um país para outro. Mas, enfim, eu acho muito legal. É uma coisa que eu adoro ficar observando essas diferenças entre os países. Mas, bom, é isso, gente. Me sigam no Instagram se vocês tiverem interesse assim, na minha vida mais pessoal, de seguir o meu dia a dia. Comentem aqui no vídeo o que vocês acharam, que outros vídeos vocês gostariam que eu fizesse. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês acham que poderiam se interessar. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.